A partir de agora é treta! Depois do pós-paredão entre Arthur e entre Pedro Scooby. Já os detalhes pra você. Falamos ainda da situação complicada do Lucas com as comadres. O que aconteceu? Tem ainda a Globo que favoreceu o Arthur ao censurar uma briga. Tem ainda o VAR da equipe de Lucas Bissoli sobre a discussão do Lucas com o Arthur. Tem também polêmica, Scooby falando pro Lucas reclamar com a direção do programa. Isso e muito mais a partir de agora, então já vai deixando o seu joinha pra não esquecer. A gente consegue facilmente chegar em 6.000 likes nesse vídeo. Se você apertar o joinha, a gente chega lá depois da vinheta. Bora comentar, Dieguinho! Olá pra você, aqui Dieguinho e esse é mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, seja muito bem-vindo. Bom dia! Vamos começar essa semana juntos? Tem muita coisa legal pra gente poder ver. Você tá vendo que tem muita treta pra gente poder contar. O Lucas tá envolvido em todas elas no caso, e a situação dele ficou complicada, viu? A batata do moço tá assando, porque foi nessa noite que a máscara dele caiu, que ele foi desmascarado e que Lina percebeu, a Natália percebeu, a Jessie percebeu, o Pedro Scooby ficou pistola, Arthur também, o PA então ficou chateadíssimo, bateu boca com o Barão da Piscadinha. O Barão da Piscadinha brigou e tretou com todo mundo, né? E eu acho que nem era o que ele queria. Ele achou que tava fazendo uma boa jogada ao indicar o Scooby pro paredão, mas acabou arrumando um problema com a casa inteira. Mas já a gente vai te contar mais a respeito dessa polêmica. Mas veja só, gente, a gente começa logicamente destacando pra você que a treta começa principalmente com o Scooby ali e o Lucas, porque o Scooby não engoliu ali o motivo pelo qual o Lucas indicou ele ao paredão. Inclusive, o Scooby teria sentido na fala ali do Barão da Piscadinha uma indireta sobre ter alguns participantes que nem precisam ali do prêmio, ou que não iriam valorizar muito o prêmio do programa, né? Enfim, aí o Pedro Scooby não teria gostado muito disso. E aí a gente já começa trazendo pra você um diálogo do próprio Scooby. Ele diz o seguinte, ó, gente, o Scooby se irritou e disse que o Lucas está pagando de pobre coitado ao falar que precisa dos 20 mil reais. Scooby falou o seguinte: você se coloca num lugar de pobre coitado, cara. Não porque os 20 mil. 20 mil em faculdade particular, mano? Qual é? 20 mil de compras nas lojas americanas. Aí o Lucas, você não sabe o esforço que eu tenho pra ter falado isso. Você acha que é só quem faz medicina que é riquinho? Essa foi a fala aí do Scooby com o Lucas. E aí foi uma das falas, tá? Logo o começo ali da discussão. E essa discussão, gente, começa pelo seguinte: o Arthur, ao colocar o colar do anjo no pescoço do PA, ele faz um discurso que o Lucas interpreta como indireta pra ele. E aí o Lucas, no discurso de indicação do Pedro Scooby, já vai com a resposta a esse comentário do Arthur. Só que isso tem a ver com o PA. Por quê? Porque o Arthur direcionou o discurso totalmente pro PA e o Lucas achou que tinha uma indireta pra ele ali no meio. E aí na hora de indicar o Scooby, ele devolve também a história. E aí a coisa foi crescendo depois que terminou o paredão, que o Tadeu deu tchau. Foi aí que o Scooby foi tirar satisfação com o Lucas, aí o Arthur entrou no meio, puxou a história do Thiago Abravanel lá de trás, né, que foi quando o Lucas foi meio que incoerente ali, segundo a visão do Arthur, né, ao simplesmente chegar e falar que tava tramando, né, de puxar ou indicar o Thiago Abravanel naquela semana, sendo que pro Arthur ele tinha falado outra coisa. Aí o Arthur começou a falar que ele foi desleal com ele, e a Lina e a Jessie e a Natália, que estavam só ouvindo, mais a Lina e a Natália, principalmente a Natália, começaram a tentar levantar também o ponto do Lucas para que o Lucas pudesse ser mais defendido ali na situação em que ele estava só sendo atacado. Foi nesse momento que o próprio Arthur, inclusive, deu até uma patada na Natália, que foi muito criticada na internet. Muita gente não gostou da forma como o Arthur falou com a Natália, tá? Mas aí, na sequência, o que a gente teve? A gente teve o desdobramento de toda essa polêmica, de tudo isso que aconteceu. Só para você ter uma noção, o Lucas foi encurralado depois, no quarto do líder, numa conversa
com a Natália e com a Lina, principalmente as duas que falaram mais, tá? Mas antes, lembrando aí embaixo, tá escrito de você deixar o joinha aí que nós temos a nossa meta, 6.000 likes nesse vídeo de resumo pra você, tá bom? Momentos após a discussão sobre a justificativa do Lucas indicar o Pedro Scooby ao 8º paredão do BBB, o Barão da Piscadinha e as comadres foram pro quarto do líder para poder trocar uma ideia. Chegando lá, o estudante de medicina foi confrontado pelas participantes. E aí a Lina falou o seguinte: me chateia a saber, por meio de uma discussão sobre seus acordos com o Arthur, que a gente não sabia. Me sinto alheia à nossa relação, porque quando eu falei que e se fosse eu, você e Arthur ao paredão, você disse que não tomaria lados. Mas eu não sabia desse acordo. Começou a Lina ali já jogando na cara do Lucas que ele não foi transparente com elas. Inclusive, ele não sabia que elas não tinham ciência do fim da relação do Lucas com o Arthur. Então o Arthur mesmo o Lucas mesmo já começa ali a ficar mais calado, ouvindo toda a bronca da Lina. E aí a Lina falou o seguinte, vamos ver o que ela falou, que tem até as aspas dela aqui, ó. Você não disse pra gente que havia rompido com o Arthur. A gente achou que era um afastamento e não um rompimento porque aconteceu alguma coisa. A gente achou, ele continua com o Arthur, mas quis se reaproximar da gente. Mas pelo visto, vocês romperam porque ele sentiu você desleal, teria dito a Lina para o Lucas, que continua se fazendo de desentendido até então, né? A artista então finalizou seu ponto de vista sobre a situação. O que me pareceu é que você não voltou pra gente porque queria estar com a gente, e sim porque houve um rompimento. Isso é perigoso, essa tentativa de sempre escapar do paredão. A gente saber isso pela boca do Arthur. Eu falei pra ele, verbalizei, apontou a Eslovênia. A Eslovênia quis defender ali o marido, né? Que tava calado. Por isso eu acho que a situação te deixou numa situação delicada no jogo, Lucas. Caso você vá ao paredão, finalizou ali a Lina na conversa. Olha como a situação do Barão da Piscadinha foi ficando cada vez mais complicada. E vai ficar. Porque o que acontece? Em resumo, o Lucas, ele fazia alianças e falava que estava com todo mundo, sendo que, no fim das contas, ele estava sendo desleal com todos eles. Pelo menos é isso que foi vendido durante a madrugada nessa treta, certo? Que não acabou por aí. Por quê? Porque a gente volta agora um pouquinho para entender, lá na quinta-feira. A produção, a Globo, ela não exibiu a treta. A edição exibida na noite de quinta-feira favoreceu o Arthur por não exibir o principal caso da noite anterior, que foi o dia da festa do líder Pedro Scooby. Não é só isso, tá, gente? A edição deu ênfase também a uma sondagem do Lucas para ingressar no quarto Loliflop, destacada não só nenhuma nem duas, mas 3 vezes, sem incluir o contexto. Situação que pode alimentar em breve uma narrativa do ex-rival de Jade Picon. Inclusive, a ausência da polêmica envolvendo o Arthur rendeu comentários nas redes sociais. No mínimo, deixou claro que quem acompanha o reality show pela TV aberta não recebe informações fundamentais para votar conscientemente nos paredões do programa. A seleção de cenas para contar a história dos confinados é tão importante que pode gerar, como tem gerado, rejeição de alguns desses candidatos. Quem aparece menos na TV aberta é automaticamente rotulado como planta, por exemplo, e a gente já falou isso para você aqui no canal. Mas há casos mais polêmicos envolvendo campanhas de ódio por ênfase em frases exibidas pela metade, né? Então, embora essa discussão seja complexa, o fato é que há uma trollagem avaliada como flopada pelos críticos de TV e redes sociais, que ocupou grande parte do programa televisivo, enquanto o público da Globoplay esperava ver uma edição com tirateimas e uma cronologia de fatos para ilustrar o racha entre os aliados que movimentou a madrugada. A ausência da nova performance dramática de Arthur ajudou a demonstrar que quem vê pelo streaming está acompanhando um programa diferente. O que aconteceu na madrugada de quinta dividiu opiniões e rachou o favoritismo de quem até então era considerado imbatível para vencer o prêmio de 1,5 milhão. Tudo começou na segunda, quando Eli acusou o Lucas de combinar votos em Thiago Abravanel. Isso para você entender a treta, indo contra ali o grupo dele, tá? Isso tudo começou lá.
Aí a denúncia prosperou e enquanto o Lucas falava para a namorada, a Slo, que pretendia falar sobre isso com o Arthur, o melhor amigo de Thiago no jogo se antecipou e foi cobrar a história. Lucas não mentiu e admitiu o fato, lembrando a cronologia em que ele entendia que tinha sido combinado, mas foi rotulado como mentiroso e traidor por ter omitido a conversa com Eli até então. Ele não tinha visto necessidade de falar disso após o Thiago desistir do jogo. Ou seja, o Lucas ia conversar com o Arthur, mas não conversou porque o Thiago desistiu. Basicamente foi isso que eu entendi, certo? O Arthur passou a considerar a conversa de Lucas com ele uma quebra de confiança, lembrando discussões que realmente existiram sobre Thiago ser sua prioridade. Ele chegou a desabafar com o PA, que era uma facada que ele estava tomando. A primeira foi a da Jade. Em seguida, falou com Eli, que destilou um caminhão de ódio contra o Lucas, aumentando a história com o objetivo de queimar o rival. Cada palavra foi visivelmente saboreada por Arthur, que entre interjeições e de desaprovação pareceu preparar mentalmente um discurso de indicação ao paredão. Tá? Nas redes sociais, porém, um número expressivo de pessoas não comprou a segunda temporada da vitimização do Arthur. Primeiro, porque o Lucas era alvo do Thiago, que votava no Barão da Piscadinha. Segundo, porque Lucas Segundo, porque Lucas nunca escondeu e falava abertamente pro Arthur sobre a possibilidade de votar no Thiago. O Arthur sabia disso. Inclusive, abertamente, eles conversaram sobre isso algumas vezes. Terceiro, porque quando poderia ter votado em Thiago como líder, atendeu ao pedido de Arthur e optou por mirar em Bruna Gonçalves. Quarto, porque não organizou votação contra Thiago e nem combinou voto com Loliflop. Só falou para Eli que considerava Thiago uma opção melhor para um paredão em que ele já estava incluído. Acabou se safando no bate-volta. Quinto, porque também trabalhou com votos contra Larissa no quarto grunge, movimento típico do seu perigoso jogo duplo de navegar entre grupos. E a gente sabe que o Lucas faz esse jogo duplo e é muito complicado para ele essa situação, né? Sexto, porque trouxe a informação da votação do Loliflop em Thiago para Arthur na noite anterior às indicações da casa. E sétimo, porque nessa conversa, da qual também participava Gustavo, os três combinaram que salvariam o Thiago. Mas para isso dar certo, Thiago precisaria votar em Larissa. Ao ser chamado para participar da estratégia, o Thiago teve uma reação inesperada, pediu para pensar e, sentindo-se rejeitado, acabou optando por sair do programa. Apesar dessa cronologia, o Arthur acusou ali o Lucas de traição e iniciou um afastamento que colocou que o colocou no VIP, comparando-a a Jade, que indicou ele 3 vezes ao paredão. Lucas sentiu o golpe e buscou apoio da namorada no quarto Loliflop. Daí, as conversas com sorrisos amarelos exibidos na Globo. Os fã-clubes do ex-rebelde encheram a hashtag BBB22 de comentários sobre a facada que o Lucas deu nas costas do Arthur. Boa parte do público aleatório concordou que isso foi mesmo, em resumo, para tacar o Lucas como traidor no paredão. Outros preferiram questionar a rapidez em que Arthur se voltou contra um aliado por uma traição que efetivamente não aconteceu. Lucas não combinou e nem votou em Thiago, gente. Isso precisa ficar claro em relação a essa história. Toda a cronologia dos fatos foi discutida em detalhes exaustivos, ainda que muitos argumentos fossem traição é traição. Em meio às acusações contra Lucas, ainda houve o resgate de 2 situações, que Arthur deixou Thiago sozinho na prova do líder e depois teve uma conversa muito complicada sobre expectativas de jogo com o amigo, ou os dois, inclusive, falaram sobre isso antes da decisão do Thiago, que influenciou na sua saída do jogo. O público da Globo, porém, não viu essa bola de neve começar a rolar aí, portanto, toda essa análise que eu trago para você lá do site Pipoca Moderna, que faz toda essa releitura do início da treta. Eu acho que deu pra entender e ficou claro pra você como essa treta toda começou, né? Começou justamente com um ruído de comunicação ali no começo de toda a polêmica envolvendo o Thiago Abravanel no jogo. E foi aí que a fofoca do Eli acabou com a amizade dos dois, tá bom? Basicamente foi isso aí que rolou.
Aí você acha que, não, que acabou por aí? Não acabou, gente. Porque aí foi a hora que os ADMs do Lucas vieram a público para poder, logicamente, trazer um VAR de uma situação em que o Lucas e o Arthur haviam... Quer ver, é um VAR em que o Arthur, ele diz algo... O Arthur fala que se ele tivesse numa situação em que ele ouve o nome do Lucas numa conversa, ele tiraria o nome do Lucas da roda. Só que aí, a edição da equipe do Lucas mostra justamente o oposto. Justamente uma conversa dos dois numa festa em que o Arthur não fala que vai fazer isso, né? Ou seja, é uma conversa que complica ali a situação do Arthur, entendeu? Ó, seu nome, quer ver aqui, ó. Tem até a fala aqui do Arthur. Seu nome surgiu entre os moleques na semana passada. E eu cheguei e tirei o seu nome, por exemplo. É sobre isso. Ah, não. Eu já fui opção de voto para um deles? Não foi opção, diz ali. Mas tipo, ventilar em alguns nomes entre os dois e o teu. Ou seja, gente, o Arthur foi desmentido aí na hora que a equipe do ADM ali do Lucas recupera essa fala dele. E o Arthur acaba sendo contraditório nesse momento aí, tá? E aí ele foi criticado nas redes sociais e teve gente falando que a máscara do Arthur começava a cair com esse discurso de vitimista dele, certo? Bom, a treta não terminou aí, gente. Mais tarde também, mais tarde não, antes da gente continuar aí a análise, vai deixando o like aí, porque é muita informação, vocês têm que entender como essa treta vai influenciar no jogo. A discussão entre o Lucas e o Pedro Scooby, ela ficou quente também, que o Scooby até chegou a falar que eles, os camarotes, eles eram convidados pela equipe do programa, no caso pelo diretor, né, que é o Boninho, a participarem do programa. Eles não estavam ali, ele ainda generaliza falando que todas as pessoas que são camarotes não querem estarem ali, o que é mentira, porque tem muito camarote que quer estar no Big Brother Brasil, que aproveitaria muito mais a oportunidade de estar no programa do que o próprio Pedro Scooby, né? E aí o Scooby fala que se o Lucas tá achando ruim, ele que tem que reclamar com a direção do programa para que no ano que vem não entre 10 camarotes, como aconteceu esse ano e aconteceu nas últimas 2 temporadas também, de ter sempre 10 camarotes, ou seja, 50% do elenco de pessoas conhecidas, famosas, que não se inscrevem, mas são convidadas pela direção do programa a participarem do Big Brother Brasil, certo? E aí o Scooby se exalta muito nesse momento, ele fica bem irritado, ele grita e tal, ele esbraveja, e aí é onde há, de fato, um rompimento definitivo ali do time do Pedro Scooby, que aí vai DG, vai PA, vai o Arthur também, com o Barão da Piscadinha, que, como eu falei pra você, se complica no jogo, porque até as comadres começaram a ver ali que o Lucas foi meio incoerente ali com algumas falas dele. Mas vocês entenderam também que o Lucas não tá de todo errado nessa história, né, gente? Só que o Arthur, ele também traz uma narrativa que acaba favorecendo ele. O Dantinhas, inclusive, faz um resumo apanhado geral. O Barão firmou aliança com os meninos, com o Arthur, com as comadres, com o Gustavo. Uma hora essas informações iam se chocar. O Barão da estratégiazinha equivocada, disse o Dantinhas. E é isso, gente. O resumo de tudo é isso. O Lucas foi se encaminhando para vários caminhos no jogo e acabou encontrando o jogo da incoerência, que é aquilo que eu comentei com você, certo? Então a lealdade ali do Lucas, ela foi e continua sendo questionada por quem tá lá no jogo, e é a hora que ele começa a se complicar mais e mais no Big Brother Brasil 22, certo? Vai deixando o seu like, ele é muito importante, ajudando na divulgação aqui da nossa live. E agora, logicamente, eu sei que você estava esperando esse momento e eu trago para você, pra gente entender como tá aí as enquetes, o nosso girão de enquetes atualizado, para saber quem vai sair desses 3 aí, né? O Gustavo, é o Pedro Scooby ou é o Vini? Com certeza você já sabe que é o Vini, mas vamos ver o que diz o Votalhada, com um balanço aí que foi o último balanço que foi divulgado, né? Você vê aí que os sites, o Twitter, o YouTube, o Telegram tem bastante voto, não tanto quanto o paredão da semana passada com Jade e Arthur, né? Mas vamos lá. Olha, nos sites com 87.760 votos registrados, o Vini aparece com 70% de rejeição para ser eliminado. Ao mesmo tempo, o Gustavo aparece com 21%, é onde ele aparece com a maior quantidade de votos, e o Pedro Scooby com 8%. No Twitter, a rejeição do Vini é maior. Ele tá com 81,36%
13,6%. O Pedro Scooby, olha que curioso, aparece em segundo com 13,95% e o Gustavo com 4,69%. Total de votos já contabilizados no Twitter é de 506.847 votos. No YouTube é a mesma coisa, né? Você vê ali a rejeição do Vini na casa dos 75%, o Gustavo aparece com 15% e o Scooby ali na casa dos 10%. O total de votos é de 277 mil. No Telegram, é onde o Vini aparece com a maior rejeição, com 87%, o Pedro Scooby com 10% e o Gustavo com 2,40%. São 80% praticamente arredondados aí de rejeição pro Vini, ele tá com 79,2% na média geral. O Pedro Scooby aparece em segundo com 11,81% e o Gustavo em terceiro com a diferença pequena ali do Scooby, né, com 9,17%. O total de votos contabilizados é de 944.590 no momento em que a gente faz esse giro de enquetes para você, através do portal Votalhada, que traz esse panorama pra gente com 80% de rejeição para o Vini. Eu acho que ele não vai ser o candidato mais rejeitado da temporada, mas vai ser o eliminado sem sombra de dúvida, certo? Mas qualquer atualização nos números a gente traz pra você. Não esquece o like e eu posso voltar a qualquer momento com novas informações pra você aqui no Bora Comentar. Lembrando, você que tá assistindo aqui, pra você deixar o like, se inscrever pra você que gosta do giro de enquetes e esse nosso vídeo aqui da manhã já te leva para o próximo de 1h30 da tarde. Então fique atento pra você não perder, tá bom? Beijinho e até mais. Tchau, tchau.